Olá, eu sou o Daniel Mittelbach e está começando mais um Repercute Paraná, um programa de iniciativa da Central Única dos Trabalhadores para levar até a sua casa aquilo que você não vê na programação convencional. No programa de hoje recebemos aqui o professor Hermes Leão, presidente da APP Sindicato, o Sindicato dos Professores e Funcionários de Escola do Estado do Paraná. A APP Sindicato é o maior sindicato do nosso estado e suas lutas têm sido persistentes ao longo dos últimos 65 anos em defesa de uma educação pública de qualidade. Para falar um pouco mais sobre os desafios dessa nova gestão que se inicia, tendo à frente como presidente o professor Hermes Leão, iniciamos agora o nosso Repercute Paraná. Hermes, seja muito bem-vindo conosco. Muito obrigado, sempre um prazer poder debater aqui. Hermes, eu queria já começar o nosso programa entrando num tema um pouco polêmico. Sei que vocês estão em início de gestão, começando agora um novo mandato, mas antes da gente falar dos desafios dessa nova gestão, essa gestão já começou tendo que apagar alguns incêndios. A gente viu aí ao longo das últimas semanas, tem acompanhado uma ação do governo do estado, principalmente aí articulada pela Secretaria Estadual de Educação, pelos núcleos regionais de educação, de uma campanha de desfiliação dos professores, dos funcionários de escolas da APP Sindicato. Como é que a direção da APP tem lidado com essa situação e como é que vocês descobriram essa movimentação do governo do estado? Então, ela é uma movimentação que a gente fez já uma leitura muito rapidamente de uma movimentação de perseguição à entidade dos trabalhadores, é uma medida antissindical, desrespeitosa, para dizer o mínimo, por parte do governo do estado, frente a uma entidade conhecida, reconhecida pela sociedade paranaense, que é a APP Sindicato, que tem uma tradição, que tem uma história longa de lutas intensas em defesa dos educadores do Paraná, mas também numa luta histórica por uma educação pública de mais qualidade. E dentro de um Estado democrático de direito, como a gente vive no Brasil hoje, com a atual Constituição brasileira, essa medida aqui no Paraná, esse movimento de fazer um esforço de aniquilar a entidade que representa os trabalhadores, ele não condiz com o comportamento de uma liderança, de um governante, ou de um governo de conjunto para um Estado democrático de direito. Então nós fizemos uma movimentação de denúncia mesmo nas entidades que representam os trabalhadores, tanto na CUT Nacional, a própria CNTE, que é a Confederação Nacional de Trabalhadores de Educação, que representa mais de 2 milhões de educadores no país. São entidades que têm uma inserção mundial e também buscamos a OAB, buscamos a Comissão de Direitos Humanos, a própria Assembleia Legislativa do Paraná e também vamos para a Organização Internacional do Trabalho. A gente precisa fazer uma denúncia muito contundente para que a gente possa parar esse movimento do governo que gerou um desgaste muito grande para o próprio governo. Quando chegou esse primeiro movimento até regionalizado dos núcleos da educação, fazendo uma propaganda de desfiliação de sindicalizados da APP, acusando a entidade de um conjunto de situações, nós tivemos uma reação já direta nas próprias escolas. As pessoas ficaram muito indignadas, porque alguém pode ter críticas à direção da APP Sindicato, mas a direção ela é absolutamente temporária, passageira. A entidade que representa os trabalhadores, ela perpassa pelos governos e pela gestão da própria direção do sindicato. Então a gente vê com indignação, uma surpresa muito negativa de um governo que faz uma fala
muito presente, inclusive na propaganda, de que é um governo de respeito às entidades, aos movimentos sociais em geral. Tomar uma medida dessa que qualquer pessoa já olha e se surpreende com essa medida tão autoritária vindo de um governo que se diz democrático e respeitoso. Neste caso específico, né, se a gente olhar para a história da APP, né, a APP enquanto entidade surgiu aí no final da década de 40, quer dizer, acompanhou diversas transições de governo, acompanhou a transição de períodos históricos do país, quer dizer, daquele período de reabertura democrática no final da década de 40, logo na sequência uma ditadura militar que se iniciou na década de 60, depois a redemocratização do país. Quer dizer, é uma entidade que tem uma história muito grande, né, muito abrangente, passou por vários governos, e ao fazer esse tipo de movimentação, o governo acaba misturando, né, a discussão, por exemplo, do que é a relação entre um sindicato e o seu patrão, no caso do sindicato de serviço público e o governo do Estado e tudo mais, com uma discussão meramente partidária, quer dizer, uma discussão da opção política das pessoas, do enfrentamento que cada um faz no seu cotidiano, das formas de se organizar. Isso não acaba, de certa forma, até prejudicando a própria política, o próprio despertar das pessoas, quer dizer, toda a movimentação das pessoas que nesse momento vêm discutindo política, querem se integrar, querem participar, seja de uma entidade sindical, seja de um partido político, seja de outro tipo de organização no movimento social, e a impressão que dá é que o governo joga tudo no mesmo balaio e tenta causar uma espécie de uma confusão generalizada sobre isso. É essa a impressão que vocês têm também? Tem sim. Esse movimento ele fica evidente, inclusive, nos escritos, né, das chefias de núcleo regional da educação, de onde partiu o documento mais como registro mesmo escrito, fazendo uma acusação de que a APP ela tem uma postura muito política, politizada, que deveria ser um sindicato apartidário. E a gente tem um debate já antigo, que é lógico, a APP Sindicato representa a categoria, que é uma mescla de posturas, de entendimento, de olhar social, e inclusive de filiações em diferentes partidos políticos, de vários viés ideológico. E inclusive de uma grande maioria que prefere não fazer militância partidária e também muitos participam da APP, outros contribuem, participam menos, mas entendem que é importante o papel do sindicato. E nós vivemos uma conjuntura brasileira, mas aqui no Paraná também ficou muito presente, de uma negação das entidades, inclusive dos próprios partidos políticos, uma crítica muito forte, né? Como se a militância política fosse negativa, fosse nociva, né? E como se o próprio governo não fosse organizado, né, por dentro de partidos políticos, que é uma obrigação de quem queira governar o Estado, dirigir qualquer processo, né, institucional no país, fazer essa opção por qualquer partido político. Então, esse movimento está presente, mas ele é um debate que também gera uma contraposição que é importante, que nós temos feito esse diálogo. É uma acusação que a APP não pode sofrer, nem essa direção e nem as direções anteriores, é de ter deixado de fazer a luta e em qualquer momento histórico ter feito aliança com o governo de plantão, né? Isso não aconteceu. É lógico que um sindicato organizado, mobilizado, com instâncias fortalecidas, incomoda, né, os governos de plantão. Sim. Agora, isso é parte de um processo de um Estado democrático, né? A presença dos sindicatos no mundo inteiro é para fazer luta, é para fazer pressão em cima dos seus patrões, seja no serviço público ou no serviço privado, para que a gente consiga angariar mais direitos e mais qualidade para os trabalhadores em geral. Então, a gente sabe que um grau de conflito
de divergência sempre vai estar presente nessas relações. Ela já pressupõe conflitos. Agora, a medida mais recente aqui no estado do Paraná é de um ataque frontal à organização dos trabalhadores. Esse que é o exagero, digamos assim, de um governo que revela uma face muito autoritária, né, nesse momento, especialmente depois da reeleição do governador do estado. Ele vem uma presença de uma medida até então não presente na prática do governo, né? Nós temos várias divergências, mas existia uma relação que o próprio governo sempre insistiu de divulgar, que era um governo que respeitava todos os movimentos sociais, né? Então, essa prática que está em curso aqui no Paraná desmente esse discurso, essa propaganda forte, e coloca um desgaste também para o governo do estado do Paraná nesse momento, que a gente diria assim, extremamente fora de moda, né? Nessas alturas da história, com mais de 20 anos da nossa Constituição Federal, que trouxe, né, o direito, inclusive, ao sindicato no próprio serviço público, e sem considerar, né, na tua fala fica presente, que a APP passou pelos regimes políticos diferenciados, inclusive pela ditadura militar, e a gente vai acompanhando registros importantes da luta que sempre houve. Com toda a dificuldade, com perseguições que tinha naquele estado de exceção, não se deixou de fazer as lutas. Isso é motivo de orgulho como herança histórica para a gente que está à frente dessa entidade agora. Agora, hoje, né, no ano 2014, nós estamos numa construção, num aperfeiçoamento da democracia no país. Então, a medida do governo do Paraná, ela é extremamente já, assim, politicamente indigna, né? Por isso já um conjunto de manifestações de outros sindicatos, de movimentos sociais, do movimento estudantil, repudiando a ação que partiu do governo do estado de querer fazer uma redução do papel do sindicato, colocando uma cisão, uma divisão dentro da categoria. Dá para dizer até que num estado, né, aí, de consolidação já da nossa, né, do nosso regime democrático, dessa democracia já de mais de 25 anos instaurada pela Constituição de 88, não há espaço para ações como essa, né, para esse tipo de retaliação política, né, para o uso da máquina para esse tipo de ação. Infelizmente, nós vamos nos dando conta de que, embora a gente tenha uma legislação que organiza um Estado para um outro período histórico, nós vamos assistindo e vivenciando ações de governo que remonta a estados diferentes, estado antigo, autoritário, ditatorial. Resquícios ainda daquelas velhas práticas. Daquelas práticas antigas, inclusive do Poder Executivo, mas também presente no Poder Legislativo e no Poder Judiciário. Então, são o tripé de organização estatal que virou, mexeu, eles recuperam práticas e culturas de Estado mais para Estado de polícia do que para um Estado democrático de direito, infelizmente. Então é uma luta intensa que os movimentos ainda vão precisar fazer até que a gente possa chegar num patamar em que haja um respeito às entidades, né, e o reconhecimento da importância que tem o movimento sindical, os movimentos sociais, o movimento popular, como indutores mesmo de desenvolvimento, de mudança social em qualquer nação desse planeta. Agora, trocando um pouco de assuntos, sem sair desse tema, Hermes, você já estava, né, na gestão anterior da APP, né, acompanhou aí ao longo desses últimos 3 anos também todo o processo de enfrentamento, né, que
que o sindicato fez também ao governo do Estado, os processos de negociação, as tentativas de diálogo, a greve do início desse ano também, né, um movimento muito forte de reivindicação. Eu queria jogar duas perguntas nesse sentido para você. Primeiro, a avaliação que a APP faz do que foi esse primeiro mandato do governo Beto Richa e, na sequência, os desafios colocados tanto para essa próxima gestão da APP, tendo em vista a reeleição do governador Beto Richa. Então, nós temos um balanço, né, que é sempre uma construção em movimento, né, e nós temos uma leitura que nesse primeiro que nós fizemos um estudo aprofundado do plano de governo, que foi apresentado já em 2010 pelo governo, pelo candidato Beto Richa, e nós apontamos um conjunto de desacordos que nós tínhamos com um olhar ideológico sobre o Estado de conjunto, né, e no nosso caso, um detalhamento maior sobre o tema da educação pública, né. E nós temos uma leitura também que, apesar disso, a nossa mobilização, um grau de unidade forte na categoria, barrou o aprofundamento de uma boa parte dessas políticas nesse primeiro mandato do governador, do governo Richa. E, além disso, nós tivemos alguns itens importantes da nossa pauta que a gente conseguiu, a partir de muita mobilização, também fazer andar, né? Nós tivemos um debate muito intenso, por exemplo, da jornada de trabalho combinada com a Lei Nacional do Piso, onde nós conseguimos agora ter um reconhecimento em lei aqui no Paraná da jornada nós vamos chegar a 35% do tempo dos professores para a hora atividade. Isso foi uma conquista importante, com muito debate, com muitas reuniões para fazer o convencimento, e o governo assimilou esse entendimento, que não é um entendimento pequeno, essa é uma conquista muito importante. E nós tivemos também uma luta para que os reajustes previstos no piso salarial profissional nacional, que trouxeram ganhos acima da inflação, que já é prevista numa lei estadual chamada, né, de database, fosse implementado. Também com muita luta, com atrasos, com ações judiciais por conta de atrasado, mas a gente conseguiu avançar nessa efetivação. Agora chegou o momento, já no 4º ano de governo, que foi preciso uma greve geral, por conta de um conjunto de temas importantes, uma pauta longa e extensa, já demonstrando um esgotamento, né, de avanços com mobilizações de um dia, com atos públicos, com manifestos, com abaixo-assinados. Veio uma greve geral muito forte, muito intensa, que a gente conseguiu avançar em alguns pontos importantes. Tem alguns pontos do desdobramento da greve que não foram efetivados. Nós estamos agora fazendo uma paralisação no dia 26 de novembro, para poder pressionar o governo pelo atendimento de alguns itens ainda que faltam do desdobramento da greve. E as últimas medidas de transição já desse primeiro para um segundo mandato, depois da reeleição, já vai apontando um aprofundamento do programa que esse governo tem, com o qual a gente tem os desacordos, que eu citei, que a gente estudou tudo isso desde o início. Então, nós temos uma preocupação muito grande com os rumos da educação pública aqui no Paraná, o que vai também ao encontro dessa medida que debatemos anteriormente, de o governo fazer uma luta de promover uma divisão dentro da categoria, né? A gente sabe que essa não é uma metodologia estranha ou novata, isso é tese estudada, muito antiga, né? De tentar dividir as categorias para poder governar com mais fôlego. Então, nós temos feito um debate muito importante com o conjunto dos trabalhadores da educação e também abrindo esse debate com a sociedade
paranaense. Por isso que é importante um programa como esse aqui, para que a gente entenda que nós não estamos fazendo um movimento de derrubar nenhum governo ou querer fazer uma oposição de quanto pior, melhor. Não é isso. Nós queremos garantir os direitos que a gente já conquistou e avançar numa pauta que é intensa, que em sendo atendida nós temos o entendimento de que a criança, o jovem que vai para a escola pública terá mais qualidade. Nós sabemos que é preciso melhorar um conjunto de fatores que envolvem a escola pública e nós estamos absolutamente comprometidos com isso, né? Nós queremos um mundo melhor, uma sociedade melhor, passa por uma escola com mais condições efetivas de ofertar uma educação pública como um direito, mas não uma educação pública rebaixada, desqualificada. Nós queremos uma educação de qualidade, que possa, inclusive, se reconhecida, pela sociedade em geral como uma educação que os pais e as mães queiram realmente colocar os seus filhos na escola pública, que é o que a gente defende. Agora, antes da gente entrar nessas questões dos desafios, né, a paralisação do dia 26, a questão da eleição para os diretores de escola e tudo mais, a gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos no próximo bloco falando um pouquinho mais sobre isso. Repercute, volta já. Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você? Cristina. E por favor, me aceite. E antes do que imagina, vai ter a sua... Ô pai, que horas começa o futebol? Não era às 9? Antigamente era às 9, mas agora é depois da novela. Novela? Por quê? Porque a emissora da novela vai transmitir a partida e ela determina que o jogo comece depois da novela. Que absurdo, pai! Estou ficando com sono. Por que essa emissora determina uma coisa que não é da conta dela? A emissora que corte a novela. Pois é, filho, uma televisão não deveria determinar o horário do jogo. Mas determina, né, pai? A concessão de canal de televisão é pública. Uma emissora de TV deveria servir ao interesse de todos e não o contrário. Por isso quero falar também. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do Repercute Paraná. Conversando hoje com o professor Hermes Leão, presidente da APP Sindicato. Professor Hermes, a gente falava um pouquinho no final do bloco anterior da avaliação, né, do que foi esse primeiro mandato do governador Beto Richa e começamos já a entrar um pouco nesse período de transição que nós estamos vivendo, né, para o segundo mandato do agora reeleito governador. E já está citada, apontada aí a mobilização, a paralisação, né, dos profissionais da educação para o próximo dia 26 de novembro.
Né, dos assuntos, os motivadores, nós sabemos, podemos chamar de golpe que o governo do estado deu na questão da eleição dos diretores, deveria acontecer agora no final do ano e não mais vai acontecer. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor para a gente, para os nossos telespectadores, o que foi que aconteceu, né, nessas últimas semanas com relação à questão das eleições para diretores e também, além dessa, quais as outras pautas que estão mobilizando a categoria para essa paralisação do dia 26. Então, exatamente o dia 26 de novembro seria o dia das eleições nas escolas, né? Por isso que a gente está organizando essa paralisação e a mobilização exatamente no dia marcado que foi desconsiderado pelo próprio governo. Uma data que tinha sido marcada pelo governo e que eles desmontaram. É importante a gente recuperar que o processo de gestão democrática na escola ele é mais amplo do que apenas eleger o diretor de escola. No entanto, a eleição para diretores e diretoras é uma conquista muito importante, é uma luta muito antiga dos sindicatos pelo Brasil afora, né? Porque nós vivíamos um período em que os diretores de escola eram nomeados, muitas vezes pessoas que não tinham, inclusive, ligação direta com a educação, mas por mandos políticos de deputados, de prefeitos ou de governadores de plantão se instalava e, não raro, de uma hora para outra eram trocados pessoas que estavam dirigindo a escola por interventores que chegavam com muita autoridade, com poder instituído politicamente, modificando todo o andamento das escolas. No início dos anos 80, houve uma primeira lei, na época do governo José Richa, inclusive, né, o pai do atual governador. Instalou-se um processo que foi importante de poder garantir a participação das comunidades escolares, inclusive dos estudantes, né, na eleição dos diretores de escola. No início dos anos 90, no primeiro governo Requião, na época do professor Elias Abraão, já falecido, secretário da Educação, houve o primeiro golpe nessa lei que estava em vigor naquele período. O governo Requião questionou a lei por vício de origem, porque aquela lei era de autoria de um deputado estadual aqui do Paraná. E aí já começou todo um questionamento institucional, onde os governos sempre fizeram uma disputa de ter o entendimento de que o diretor ou a diretora de escola é um cargo de confiança direta do governo de plantão, né, e não um cargo que seja colocado a partir da participação da comunidade escolar. Enfim, foi feito esse tema da gestão democrática, a eleição do diretor, sofreu um ataque ali naquela época, no governo Requião. Isso foi parar nas instâncias do poder judiciário aqui no Brasil, foi parar no Supremo. Tinha sim uma fragilidade legislativa envolvendo essa temática, mas a gente entendia que o governo, por exemplo, poderia ter o entendimento de organizar da forma que achasse mais democrática, se esse fosse o interesse do governo. No final dos anos 90, teve um ataque mais direto ainda na época do governo Lerner, onde os núcleos da educação passaram a ter poder de voto e de escolha e tinham um peso bastante intenso e determinante na escolha dos diretores. Nós tivemos que fazer na época, eu era diretor de escola e era dirigente sindical, nós fizemos boicote no sindicato, porque veio todo um tema muito presente de seleção por perfil muito técnico, baseado inclusive nas orientações do Banco Mundial, na pedagogia do capital humano, que a gente chama, de valorização da capacidade técnica em detrimento da liderança social, de olhar mais pedagógico mesmo da escola, porque entendiam a escola como uma empresa, né, como se lidasse com venda de qualquer produto. A gente sempre fez uma luta de ter o entendimento da escola como uma entidade que faz um trabalho em cima de um direito público e não em venda de produto, né?
E nós conseguimos, depois de muita luta, voltar a ter uma lei, que era essa que estava em vigor até agora, que se encontra agora modificada, no segundo governo Requião, que foi no início da década passada. Aí veio uma lei, né, que tinha mandato de 2 anos, a gente entendeu que era muito pouco tempo, fizemos um debate, modificamos a lei em 2006, ampliando de 2 para 3 anos os mandatos, que estava em vigor até agora. Este ano de 2014 foi feito todo um questionamento ao governo de execução da eleição dos diretores, que estava vencendo o mandato. Em todo momento o governo afirmou que faria cumprir a própria lei, que estava em vigor, organizou a resolução, desencadeou o processo, né, nas escolas, abriu o calendário de inscrição de chapas, né, de organização de comissões eleitorais em cada escola, para depois do primeiro turno a gente ser surpreendido no estado inteiro com uma medida de força que veio do governo para garantir a prorrogação de mais um ano de mandato. Foi feita uma luta muito intensa, com um esforço governamental de garantir a todo preço, né, inclusive com violência, aos educadores que se manifestaram contra nas galerias da Assembleia Legislativa, e eles mexeram na lei num jogo completamente em andamento, né? A gente sempre entendeu que isso é ilegal, para dizer do olhar jurídico, porque um mandato que está em execução, para ser modificado, precisaria de um grande consenso, de um tempo de debate muito ampliado, preferencialmente um ano antes, como é a lei, por exemplo, eleitoral brasileira, que qualquer mudança só pode ser feita com o mínimo de um ano de antecedência, que é, assim, para dizer, o mínimo de um código civil para um Estado democrático, né? Então a gente entende que houve sim um golpe muito forte do governo do Estado, desorganizando todo o processo das escolas que o próprio governo já tinha dado início. Tá? Então, um desrespeito absoluto. Que já estava num processo, inclusive, bem avançado. Já estava. Com chapas escritas, né, com a própria data da eleição marcada, calendário estipulado. Marcada. Nós, da PP Sindicato, tínhamos estudado a resolução, fizemos contribuições que foram acatadas pelo governo e, surpreendentemente, eles interromperam o processo depois do processo em andamento, né? A gente lamenta profundamente, né? Fizemos recurso jurídico, mas tem um entendimento, né, aqui no Paraná que o Tribunal de Justiça é muito vinculado ao Poder Executivo, né? Então nós estamos hoje com um grau de descontentamento dentro das escolas, com um grau de divisão que o governo promoveu. Esse é um ponto muito grave desse movimento do governo. Dentro do direito existe uma doutrina que é chamada de direito à previsibilidade, e que aponta que ninguém tem que ser surpreendido por medidas que desorganizem um processo que já esteja em andamento, né? Isso num Estado democrático de direito. Então, foi completamente desorganizado o processo, né, gerando um conjunto de descontentamento, de cisões em algumas escolas, de descontentamento da comunidade escolar, porque já tinha debate feito com os estudantes, com os pais e as mães responsáveis por alunos, sobre os rumos da escola e da direção das escolas, né? Foi um processo muito penoso. E a própria sentimento também de descrença que você cria na comunidade no momento que você desorganiza um processo que já está organizado, quer dizer, a participação das pessoas que já estavam engajadas, quer dizer, todo aquele movimento de convencimento, né, não só dos profissionais, mas dos estudantes, da própria comunidade que também acaba se envolvendo diretamente nesse processo, você acaba também perdendo um pouco a confiança dessas pessoas, inclusive para processos futuros, para uma próxima organização e tal. Agora, eu queria que você relatasse para a gente um pouquinho melhor, né, mais detalhadamente, esse episódio que você citou da Assembleia Legislativa, né,
a manifestação dos professores, quando foi votado a proposta do governo do Estado, a postura, né, dos deputados, em especial do deputado Valdir Rossoni, né, que presidia a sessão naquele momento, a questão da violência, como é que se deu isso? Então, no dia 4 de novembro, as galerias foram ocupadas por um grupo que era a favor da aprovação do projeto de lei e por um grupo de educadores contrários, né, que estavam junto conosco, na APP Sindicato, contrários à aprovação do projeto de lei. É claro que os ânimos se acirraram, inclusive a partir dos discursos de alguns deputados, que de forma assim, muito assintosa usaram o poder da palavra, porque eles tinham o poder de poder falar na tribuna, enquanto a plenária de participantes ali não tem condição de fazer uso da palavra oficialmente, né? Então tem alguns deputados assim que a gente coloca abaixo da crítica, porque aproveitaram para incitar e fazer provocações desmedidas e absolutamente condenáveis de um homem público que representa uma parcela importante de eleitores que os colocaram naquele lugar. A partir disso houve um acirramento, mas sempre em palavras, né? Um tom um pouco mais elevado, em que as falas incomodam muito os deputados, né? Na hora que foi mandado retirar, um dos colegas que estava se manifestando, a palavra de ordem era uma só. A palavra repetida por mais de 300 pessoas que estavam juntas era a mesma, mas foi escolhido uma pessoa que talvez realçasse um pouco mais, falasse um pouco mais alto, mas não estava oferecendo absolutamente risco para ninguém, não tinha ninguém armado, nem agressivo, nenhum princípio promovendo de tumulto, nada. Nenhuma agressão física, era apenas uma manifestação a partir da aprovação do projeto. E é lógico que os policiais já entraram em cena de uma forma absolutamente despreparada para qualquer eventualidade que merecesse o uso de segurança. Foi uma agressão já de início que gerou uma indignação dos demais que estávamos lá. E é lógico que o pessoal entrou em cena para proteger os colegas que estavam sendo absolutamente agredidos. Isso ficou muito evidente, inclusive nas imagens que a própria mídia paranaense, em geral, publicou e deu muita repercussão. Aquele grau de agressão com pontapés, com cotoveladas em cima da coluna de professores. Todos são pessoas conhecidas, não tinha ninguém que não era da educação lá. Nem estudantes, que a gente estava em professores e funcionários ali presentes. Inclusive, um dos agredidos é diretor de um colégio grande, é uma pessoa respeitadíssima na comunidade escolar, é dirigente, inclusive sindical, ao mesmo tempo que é diretor de escola. O outro, esse que foi indicado para ser retirado da plenária, era candidato, com apoio, inclusive, da atual direção da escola. E os demais entraram para proteger e acabaram se machucando também. Foram arrastados, jogados na escadaria que tinha. Poderíamos ter tido uma gravidade maior, inclusive, foi preciso de atendimento médico. Foram hospitalizados, inclusive? Foram hospitalizados. Teve 2 que passou a noite em observação na unidade hospitalar. Nós fizemos boletins de ocorrência, fizemos a denúncia também em várias entidades aqui do Paraná e também em nível nacional, repudiando que uma casa que é apelidada de Casa do Povo trate, né, uma parte do povo, a cidadania, uma parcela desse povo que foi lá para fazer uma manifestação absolutamente legítima e necessária frente ao contexto, né, de ataque que o governo estava fazendo sobre uma lei importante e que teve esse desfecho assim, absolutamente lamentável, que traz um reforço à rejeição que a sociedade vem apresentando aos políticos de modo geral. Tá? Um ato desse é um desserviço
pedagógico, um esforço que a gente tem feito de debater com a juventude a valorização do tema da política. A política como uma arte voltada para a melhoria do bem comum, né, para a melhoria e desenvolvimento da nação, do nosso Estado. Então, os deputados tiveram a condição, né, e a autoridade de fazer um desserviço público que reforça o grau de rejeição que a gente vem assistindo dos políticos em geral no nosso país e no nosso estado do Paraná. Perfeito. Hermes, a gente vai fazer mais um breve intervalo e depois vamos voltar no nosso último bloco falando também um pouquinho dos desafios nacionais, né, para a educação pública no nosso país. Repercute, volta já. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Ouvimos muito sobre a violência contra a mulher, mas não falamos nada. Ouvimos mentiras sobre a luta do trabalhador, mas não falamos nada. Ouvimos sobre desigualdade social, mas não falamos nada. Ouvimos sobre a falta de democracia nos meios de comunicação, mas não falamos nada. Ouvimos muito e não podemos falar. Espera aí, eu também quero falar. Comunicação para todos. Quero falar também. Olá, estamos de volta no nosso último bloco do Repercute Paraná, conversando hoje com o professor Hermes Leão, presidente da APP Sindicato. Professor Hermes, a gente já falou bastante aí do contexto das lutas da APP no estado do Paraná, a questão também dos embates com o governo, né, a própria paralisação agora apontada para o dia 26, mas eu queria falar também um pouquinho dos desafios nacionais que a gente tem dentro desse tema da educação pública, né? A gente sabe que a APP, como você mesmo já mencionou, se organiza também com entidades nacionais, né, como a própria CUT e a CNTE, e nós tivemos também agora, nessa semana, a realização da CONAI, né, a Conferência Nacional de Educação. Eu queria saber primeiro o que representa a CONAI, né, essa segunda Conferência Nacional de Comunicação, e quais são os desafios que ela aponta aí para a educação de forma geral no nosso país. Então, nós temos um desafio grande que é a continuidade, né, da luta por uma legislação nacional que coloque a educação pública, desde da criança mais pequena até a universidade, como uma tarefa de sociedade, uma tarefa de construção de uma nação que tenha um desenvolvimento econômico, mas principalmente que a gente possa ter um desenvolvimento social no nosso país.
A Conferência Nacional era para ter acontecido já no início de 2014, ela foi adiada para esse período. Não foi o ideal, mas, no entanto, ela deve apontar para a importância da implementação das metas do Plano Nacional da Educação, que já foi aprovado, né? Então, ele traz aí desafios importantes para os próximos 10 anos no país, no que tange à educação pública. Dentro desses desafios, é muito importante que a gente compreenda o processo de mais investimento e de financiamento na educação pública, com gradativo aumento do gasto, né, com a educação frente ao Produto Interno Bruto no nosso país, até atingir os 10%. É um investimento que traz uma disputa entre o setor público e o setor privado. Então, nós que defendemos a escola pública e a educação pública, nós vamos estar atentos dia após dia no planejamento dos 10 anos de metas do Plano Nacional da Educação no que tange ao orçamento. Ele precisa ser um dinheiro a mais que garanta a valorização dos educadores, e daí passa por professores e funcionários, que valorize o tema da gestão democrática nas escolas, né? Que valorize a presença da juventude no ensino médio brasileiro. Nós temos um grau de evasão e de desistência enorme, nós temos muita juventude fora da escola pública e fora de qualquer escola nesse país. Nós perdemos uma parcela grande da juventude para o mundo do trabalho, que é o menos grave, por assim dizer, que já é ruim, mas perdemos uma parcela importante para a criminalidade, para o abandono, para a criminalidade, por uma mortandade muito alta dos jovens, especialmente das periferias das grandes cidades. Nós temos o entendimento que é preciso enfrentar isto, né? E mais investimento precisa garantir que haja muito mais jovens dentro do ensino médio no Brasil. Esse talvez seja até o principal desafio da educação pública brasileira. Além disso, nós precisamos continuar tendo um reconhecimento salarial em que o reajuste do índice do piso nacional venha com ganho real, para além de correção do processo inflacionário no Brasil. Nós tivemos alguma melhoria salarial, mas ainda é insuficiente. Como é que está esse processo de implantação da lei do piso? A lei do piso está em vigor, mas ela está em constante disputa de prefeitos e governadores do estado que pretendem derrubá-la. Seja por conta dos reajustes, que têm sido calculados por indicadores que vão além do INPC, que traz a inflação anual, ou seja até pela jornada da hora-atividade, que isso incomoda também bastante os prefeitos e os governadores, né? Você se lembra que o próprio governo do Paraná, na época do governo Requião, eles entraram na justiça alegando inconstitucionalidade da lei do piso, especialmente no que tange ao tema da jornada, por entender que os governos e os prefeitos é que precisam organizar o tempo da sua jornada. A gente entende diferente. Tem parecer do Conselho Nacional da Educação que reforça a linha de entendimento nosso de que precisa ter uma lei federal que organize o sistema, né? Sem desmerecer o papel importante das prefeituras e dos governos do estado. E nós temos, então, uma meta também importante em nível de Brasil, que é a formação continuada. A formação inicial de professores tem dados preocupantes que apontam para um déficit de formação, especialmente no tema de ciências mais exatas, uma precarização das universidades nas áreas de humanas e das licenciaturas. A gente percebe que as universidades ficam muito mais preocupadas com as ciências econômicas, jurídicas, do que com o tema das licenciaturas, né? Então, existe um déficit de investimento na formação inicial de professores e a valorização que é necessária nesse próximo período também para que haja
um atrativo para os jovens avaliar de que, ao invés de querer ser médico, advogado, economista, que são todas profissões absolutamente necessárias e importantes, mas que as pessoas queiram sentir orgulho de ter disposição de serem educadores, professores ou até funcionários de escolas, né? Que a gente tem feito uma luta muito grande da identidade do servidor da escola, de qualquer função dentro da escola, como educador. Sim. Então esse tema também está na pauta nacional, no próximo período. Então é um conjunto de lutas que são grandiosas, né, para que a gente possa, daqui a 10 anos, ter um olhar de que as metas puderam ser enfrentadas e que a gente possa chegar o mais próximo possível de índices que coloquem o Brasil numa condição melhor. Mas como sistema, né, como sistema de educação pública, que essas gerações possam ter uma formação muito mais adequada para uma nação que se pretenda desenvolvida. Agora, nesse processo de estabelecimento das metas, bem como também, né, dos 10 anos de implantação do Plano Nacional de Educação, qual é o papel, né, que as entidades, inclusive também os pais, os alunos, a comunidade de forma organizada tem, de também inserir, de fiscalizar isso, quer dizer, a própria participação no controle social, né, nos conselhos escolares, nos conselhos municipais, nos conselhos estaduais de educação, qual a importância dessa mobilização da sociedade em torno da implementação do PNE? A gente tem o entendimento de que a educação pública, como a própria saúde pública, a segurança pública, são temas muito relevantes e que precisam de uma tomada de posição que envolva a sociedade, de modo geral. As instâncias de conselho de acompanhamento, por exemplo, do financiamento, que já existem, a gente entende que precisa de mais qualificação. Os conselhos municipais, eles precisam de ser respeitados pelos prefeitos. Ainda existe muita ingerência política, daí sim, política de mando, para dentro dessas entidades, bem como dentro da própria escola. A gente entende que é preciso fazer uma valorização do conselho escolar, da associação de pais, de mestres, de funcionários, que tem sido já implementada, mas que tem um déficit de participação, de reconhecimento, de entendimento do papel. Então as pessoas muitas vezes são eleitas, mas elas não compreendem exatamente qual que é o papel que elas precisam desenvolver para representar um conjunto de outros pais e mães e responsáveis na comunidade escolar. Isso é muito importante. Afora o entendimento mesmo de vinculação da educação com a relevância que tem, por exemplo, a ação social, a assistência social, no que tange, por exemplo, ao abandono, à evasão, seja por abandono por mundo do trabalho, necessidade de trabalho, mas também pela violência que acontece. Nós temos que fazer um enfrentamento da violência que acontece na juventude, que a escola não está isenta, ela sofre essa ingerência da violência que é da sociedade, mas atinge a escola, que não está isolada da sociedade. E não temos tido uma ação mais eficaz para que as redes de proteção, que já existe em teoria, mas que na prática está muito aquém de cumprir um papel que possa garantir a segurança tanto para o jovem, mas também para quem trabalha na escola, no que tange a esse enfrentamento da violência e da permanência dos adolescentes, dos jovens na escola. E não só a permanência, mas uma permanência que também garanta o aprendizado necessário. Então, a gente está aí num emaranhado intenso de pautas que vai da valorização do trabalhador, seja no salário, nas condições de trabalho, nas condições de saúde, e passa pelo tema da gestão,
das escolas, gestão democrática das escolas, que além do diretor vem com essas entidades, né, com o conselho, com as associações, com a presença mais constante da comunidade no interior das escolas e um enfrentamento em nível nacional realmente de valorização absolutamente ainda necessário no nosso país. Né? Temos passos largos que precisamos dar e acelerar um pouco mais o processo de construção de uma educação pública brasileira que esteja à altura dos desafios que a sociedade merece. Professor Hermes, felizmente nós estamos chegando já ao final do nosso programa, né? O tempo voa aqui conosco. Eu queria deixar só os 30 segundinhos finais para você também poder mandar uma mensagem aos educadores, né? A base da PP Sindicato que também nos assiste. Então, 30 segundinhos para essa mensagem final. Então, nossa mensagem aos educadores, mas também à sociedade, aos estudantes, pedir o apoio de todos para a nossa paralisação no dia 26 de novembro e conclamar a todos que estejam acompanhando as escolas públicas do nosso estado, valorizando os professores e os funcionários de escola, porque é muito importante esse apoio que vem da sociedade, né? Ele reforça a nossa luta e também ajuda a gente a fazer uma pressão no governo para que a gente tenha aí os nossos direitos realmente atendidos. Bacana. Obrigado, professor Hermes, pela sua presença aqui conosco. Repercute vai ficando por aqui. Obrigado e até o próximo programa.